Olá, eu me chamo Mona Lisa, estou aqui com Lauriane. Nós somos alunas do curso de Ciências Contábeis na Unifor e vamos falar um pouquinho sobre a análise descritiva de dados. Essa análise é um procedimento que visa transformar números e informações em sites para a tomada de decisão nas empresas. Com a transformação digital e a internet, as empresas passaram a trabalhar com um grande volume de dados, surgindo então a necessidade de transformar esse banco de dados volumoso em oportunidades reais. Conceitos relacionados à análise descritiva de dados. Regressão linear. É uma técnica de análise que permite predizer valores de uma variável, a variável dependente, em relação a outra variável, a variável independente. Utilização prática. Busca entender se um conjunto de variáveis independentes, como o sexo e a renda do cliente, está estatisticamente relacionado com a compra de um determinado produto para uma amostra de consumidores. Regressão logística. É uma técnica de análise de dados que usa matemática para encontrar as relações entre dois fatores de dados. Em seguida, essa relação é usada para prever o valor de um desses fatores com base no outro. Por exemplo, digamos que você deseja adivinhar se o visitante do seu site clicará no carrinho de compras ou não. A análise de regressão logística, ela analisa justamente o comportamento desse cliente, como o tempo gasto que ele demorou no site, o número de itens que foi acrescentado no carrinho, e ele prevê o comportamento de um novo visitante no site. Aplicações da regressão logística. A área da saúde calcula a probabilidade de doenças em pacientes. Utilizam esse modelo para comparar o impacto do histórico familiar ou dos genes nas doenças. A área da manufatura estima a probabilidade de falha de peças em máquinas e planeja como minimizar falhas futuras. Estatística descritiva é um ramo da estatística que visa sumarizar e descrever qualquer conjunto de dados, sintetizando os dados de maneira direta, preocupando-se menos com a variação e intervalos. Por exemplo, a média, o desvio padrão e a mediana. Tipos de estatística descritiva, nós podemos encontrar análise de séries temporais, que ela identifica ao longo do tempo os padrões e tendências. O modelo de regressão, que é a técnica relacionada a uma variável para saber a influência que ela tem sobre outra. E a modelagem estatística, que é a criação de modelos matemáticos prevendo esse comportamento de dados, que é justamente o que nós trouxemos na nossa prática. Como fazer essa análise de dados corretamente? Coletar e agrupar esses dados, utilizar uma ferramenta, que no nosso caso foi o Excel, montar gráficos e planilhas com as informações encontradas e assim finalizar com o relatório e entregar aos responsáveis. Bem, nós escolhemos a ferramenta do Excel para fazer a nossa prática da modelagem estatística, e aqui nós temos algumas informações de uma empresa, como a data, a linha de produção, a quantidade de falhas, a quantidade de trabalhadores em cada linha, e nós podemos usar análise descritiva vindo na área dados, análise de dados, análise descritiva. Podemos selecionar o intervalo que nós queremos estudar, que no caso vão ser as falhas, e selecionar resumo estatístico. Quando eu clico em OK, ele vai me gerar essa planilha, onde o que antes era necessário fazer cálculos matemáticos, hoje nós temos de forma prática para ajudar os gestores, calculando a média, que foi 10,5, desvio padrão, que foi 5,42, qual foi o maior, o segundo maior, que foi o 17, e o terceiro menor, que foi o 4. Nós também podemos fazer na aba Inserir, tabelas dinâmicas, selecionando qual é esse intervalo que vai ser escolhido. E nós podemos selecionar de qual forma que queremos. Por exemplo, a soma de 14 por 15, a contagem, por exemplo, o rótulo de linhas, se eu quero selecionar na linha de produção verde, ocorreram 72 falhas durante esse período de 2 do 3 a 8 do 4, e foram 72 colaboradores. Enfim, o nosso trabalho é para resumir a importância dessa análise de dados, que existem ferramentas que facilitam o uso, e uma delas é o Excel, e que essas ferramentas elas podem auxiliar os gestores na hora da tomada de decisão.